Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, John Boy. Boa noite, Ben. Boa noite, Jim Bob. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Existem tantos tipos de famílias na TV quanto famílias na realidade, incluindo o clã que se deseja alegremente boa noite enquanto apaga as luzes. Vocês sabem de quem eu estou falando. A família Walton. A família Walton retrata o cotidiano de uma grande família nas décadas de 1930 e 1940, no fictício condado de Jeffrey County, interior do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Era uma época em que os valores religiosos e os laços familiares eram os mais importantes atributos para distinguir o caráter humano. Inspirado na própria família e baseando-se nas memórias de sua infância em Schuyler, zona rural de Virgínia, Earl Hamner Jr. era o mais velho de 8 filhos, saindo de casa na década de 30 para se tornar um escritor profissional. Em 1961, Earl Hamner, à época um escritor de 30 anos, publicou seu segundo romance, Spencer's Mountain. A história da família que contou no livro, admitiu mais tarde, era basicamente sobre como eram seus pais, avós e irmãos durante os anos da depressão dos anos 1930. O romance foi transformado em filme em 1963, estrelado por Henry Fonda e Maureen O'Hara. Set him an example. Daddy, thank Mama! They learned to respect me if you go around talking about... Em 1971 foi produzido o filme natalino Venha Passar o Natal Conosco, Papai, sobre a família Walton que espera o patriarca voltar para casa na noite de Natal. Venha passar o Natal conosco, papai. Com base no seu sucesso, a rede de televisão CBS encomendou a primeira temporada de episódios, baseada nos mesmos personagens e que se tornou a série de televisão A Família Walton. No filme natalino ambientado em 1933, durante a Grande Depressão, conhecemos o clã Walton com diferentes atores como os pais John e Olivia e o avô Zeb. Ora, cientificamente, Mary Ellen, como todas as coisas. O que a senhora pediu a Papai Noel, vovó? Eu bem que gostaria de ganhar um canário. Para a série, os atores Ralph White, Miss Michael Learned e Will Geer foram contratados para substituírem os atores Andrew Duggan, Patricia Neal e Edgar Bergen nos papéis de John Walton, Olivia Walton e o avô Zeb, respectivamente. O restante do elenco são os mesmos que atuaram no filme. Ellen Corby, vovó Esther Walton, Richard Thomas, John Boy, John Walmsley, Jason, Jodie Norton, Mary Ellen, Eric Scott, Ben, Mary Elizabeth MacDonald, Erin, David Harper, Jim Bob e Cammy Cutler Elizabeth. A série estreou em 14 de setembro de 1972 e durou 9 temporadas, totalizando 220 episódios, além de especiais de TV ocasionais. A premissa é simples: 3 gerações de uma família vivendo juntas na montanha Walton, cujo sustento principal é gerado pela venda de madeira e que celebra a vida em tempos difíceis, mas que perseveram ao longo dos anos e continuam sendo sinônimos de valores familiares e de pessoas que se preocupam umas com as outras. Se passa em um lugar fictício no condado de Jeffrey County, na Virgínia, baseado na cidade natal do autor Hamner, Schuyler. A série foi filmada na Warner Brothers em Hollywood e na Floresta Nacional de Angeles. Os seus altos prados e tirávamos constantemente a madeira e a lenha que forneciam a renda de nossa família. John Walton dirige uma serraria enquanto sua esposa Olivia cria seus 7 filhos, John Boy, Jason, Mary Ellen, Ben, Erin, Jim Bob e Elizabeth. Os pais de John, vovô Zeb e vovó Esther, moram junto com eles, junto com um grande elenco de animais de estimação, incluindo um agitado cachorro.
Hamner explica que se propôs a retratar uma família média, totalmente americana, vivendo em uma pequena casa de madeira branca, assim como sua própria família, exceto que toda semana aparecem nas terras dos Waltons e em suas proximidades os mais variados tipos de visitantes que acabam vivenciando e aprendendo o verdadeiro significado da vida familiar. A família compartilha a hospitalidade com parentes estranhos conforme pode. Há também vários outros vizinhos e parentes que os visitam, muitas vezes devido à proximidade um do outro. Ao enfrentarem tempos difíceis de pobreza devido a circunstâncias fora do seu controle, eles confiam uns nos outros nos momentos difíceis. Tudo o que acontece é apresentado através dos olhos de John Boy, um jovem sonhador que deseja ser escritor, e através de suas observações apresentadas ao público por sua narração, conhecemos sua vida e família, bem como seus sentimentos e dúvidas sobre o comportamento de cada personagem. Desde o começo, quando comecei a escrever, foi sobre a minha família, nossa casa na montanha Walton. Esse era o meu mundo. O único tipo de vida que conhecia bastante bem para contar aos outros. Cada episódio é narrado na abertura e no encerramento por um John Walton Jr. de meia idade, dublado na língua original pelo autor Earl Hamner, em que John Boy é baseado. When I was growing up on Walton's Mountain, I used to dream of all the faraway places I would one day visit. John Walton Sr., que largou o emprego na cidade após os acontecimentos traumáticos do episódio piloto, consegue ganhar a vida para sua família operando em uma serraria com a ajuda de seus filhos à medida que envelhecem. A renda familiar é aumentada por alguma agricultura em pequena escala, e John ocasionalmente caça para colocar carne na mesa. Nos dias mais simples de sua juventude campestre, todas as crianças são indisciplinadas e curiosas, mas à medida que os tempos ficam difíceis, as crianças lentamente se afastam dos dias inocentes e despreocupados de andar por toda parte descalças, vestidas com macacões e aventais costurados à mão, e vão conhecendo um mundo duro e exigente de prestação de contas e da responsabilidade. Com a série avançando, assim como os anos vão se passando, ocorrem muitas mudanças nas vidas da família e moradores da comunidade. O mais notável personagem, John Boy, inicialmente um estudante, graduou-se na universidade e foi empregado em um jornal local. Mais adiante, tornou-se correspondente da Segunda Guerra Mundial em Londres, voltando para casa de tempos em tempos. O ator Richard Thomas, intérprete de John Boy, decidiu sair da série em 1977 depois de 6 temporadas, com o personagem se mudando para Nova York para justificar sua saída. O personagem John Boy retorna para a série interpretado pelo ator Robert Whitman, em uma trama que, após sofrer um acidente que o deixa com um novo rosto, acorda do coma e resolve voltar para casa. A atriz Ellen Corby sofreu um derrame e precisou se afastar da série, retornando na metade da temporada de 1976-1977. Em seu retorno, a família precisou lidar com a condição física afetada pela enfermidade que deixou a atriz com o lado esquerdo paralisado. Esse retorno ocorreu um pouco antes do ator Will Geer, o avô Zeb Walton, falecer durante o intervalo da temporada da série. Ele não foi substituído e no primeiro episódio sem ele a família enfrenta a dor de sua morte. O destaque de cada programa, além da sequência de abertura em que John Walton chega em casa para ser saudado por sua alegre família, é o final em que as luzes se apagam. Na cena característica que encerra quase todos os episódios, a casa da família está envolta em escuridão, exceto por 1, 2 ou 3 luzes nas janelas dos quartos do andar de cima. Foram tempos de pobreza, mas lá éramos mais ricos do que sabíamos. Muitos anos se passaram, mas as vozes daquela casa continuam tão vívidas como antes. Por meio de narrações, 2 ou mais personagens fazem alguns breves comentários relacionados aos acontecimentos daquele episódio. Em seguida, dão boa noite um ao outro, com a família se despedindo antes de dormirem, após o que as luzes se apagam. É hoje uma marca registrada cultural. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, John Boy. Boa noite, Jason. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, Ellen. Boa noite, Jason. Boa noite, Ben. Boa noite, Ellen.
Boa noite, Ben. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, Jim Bob. Boa noite, John Boy. Tornou-se um bordão. Boa noite, Jim Bob. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, Jim Bob. E para o momento é só. Até breve.